pessoal, no vídeo anterior a gente encerrou o primeiro módulo, o módulo de Química Orgânica Introdutório, e vamos fechar o conteúdo agora com exercícios. O primeiro módulo ele foi composto pela parte de introdução, histórico, depois seguimos para a representação das cadeias, seguimos também para a classificação do carbono e, por último, classificação das cadeias carbônicas. Então, essa lista que eu estou trazendo agora trata do conteúdo visto nas aulas anteriores. Se não teve contato com essa lista de exercícios, eu vou deixar o link aqui embaixo para você entrar, resolver os exercícios, para a gente vir corrigindo. Se você já fez, vamos acompanhar agora a correção. A primeira questão é clássica, ela caiu no Enem, ela fala do nosso amiguinho NanoKid, esse bonequinho aqui. Gente, para começar, não existe molécula nesse formato aqui. Como o texto diz, essas moléculas chamadas de nanoproteins, elas lembram muito figuras humanas ou até animais. Tem algumas representações na internet que eu posso até colocar aqui no vídeo. O objetivo dessa questão é fazer com que as pessoas saibam onde está localizado o carbono quaternário, ou seja, o carbono que vai estar ligado a outros 4 carbonos. Olhem as opções. A gente tem tórax, pés, mãos, abdômen e cabeça. Então agora a gente vai procurar nesses locais no bonequinho que está aqui na nossa frente. Bom, vamos começar pelo tórax. Tórax, essa região aqui. Vamos ver se os carbonos que estão no tórax, eles fazem 4 ligações com carbonos. Vamos lá. Esse carbono aqui, ele faz ligação com esse carbono e esse carbono. E temos uma dupla, então ele só está fazendo ligação com 3 ligantes. Igualmente, para esse, que no caso aqui seria um hidrogênio escondido, aqui também, aqui também, aqui também. Essa dupla impede que ele tenha 4 ligantes carbônicos, então ele pode ter no máximo 3, no máximo ser um carbono terciário. Agora, vamos para os pés. Nos pés, a gente tem esse carbono que está ligado a um carbono e o resto é hidrogênio, esse carbono que é 2 carbonos e 2 hidrogênios, e aqui já chega no joelho, então pés está fora. As mãos. As mãos, a gente tem aqui, como se fosse a palma da mão, e os dedinhos para cá e o braço para cá. Bom, nas mãos, a gente tem esse carbono aqui, que é primário, ou seja, ele está ligado apenas a esse carbono, assim como os outros dedos. Nessa região aqui, onde eu estou apontando, a gente tem esse carbono ligado a 1, 2, 3, 4 carbonos. Opa! Então, a gente tem nosso carbono quaternário aqui. Vocês podem me perguntar, mas professora, isso aqui não é uma tripla ligação? Gente, está dividido. A gente tem aqui o carbono que está fazendo ligação com esse e para cá a gente vai ter outro carbono. Tá vendo aqui onde termina essa tripla? É um outro carbono. Como que eu sei disso? Não tem como ser uma ligação com 2 carbonos apenas, com esse carbono e com esse carbono aqui. Temos carbono aqui, carbono aqui, carbono aqui e carbono aqui. Sendo que aqui no meio a gente tem tripla ligação. Então, a gente tem que esse carbono aqui é quaternário, que está fazendo ligação com esse e esse. Sendo assim, a gente já tem nessa opção, né? Tá nas mãos. O abdômen, que é essa parte aqui, a gente também tem esse mesmo caso, a gente tem tripla, então ele só pode estar fazendo ligação com 2 carbonos diferentes. A gente tem a cabeça também, no caso a gente tem esse carbono aqui, ele está fazendo ligação com oxigênios aqui, então a gente já descarta, porque ele tem que estar fazendo 4 ligações com 4 carbonos. Então a gente tem esse daqui que está fazendo ligação com um carbono apenas, que é carbono primário, e esse idem. A gente tem um carbono apenas ligado. Aqui é o oxigênio e temos 2 hidrogênios ligados a ele também. Na questão seguinte, onde temos a molécula do paracetamol, um medicamento muito utilizado aqui no Brasil, a gente tem que
a partir da fórmula estrutural, podemos afirmar que a cadeia ela é, ou seja, a gente precisa da classificação da cadeia. Bom, vamos lá. Vamos ver as opções. A cadeia saturada ou insaturada? Saturada, a gente tem apenas ligações simples entre carbonos. Nesse caso aqui, entre esses carbonos, nós temos duplas ligações. Então, a cadeia é insaturada. A gente já pode descartar a alternativa A e a alternativa D. Bom, a gente tem que saber se ela é homogênea ou heterogênea. Homogênea, ela não tem ligantes diferentes de carbono e hidrogênio entre os carbonos. Ou seja, para ser heterogênea, ela precisa ter um nitrogênio, um oxigênio, um enxofre entre carbonos. Essa molécula, ela apresenta um nitrogênio entre carbonos, então ela é heterogênea. Bom, aqui a gente já mata a questão, mas vamos seguir. Fechada, mista ou aberta? Bom, a gente tem aqui o nosso anel aromático e também temos uma porção aqui aberta. Então, é uma cadeia considerada mista. Então, a alternativa é. Na questão 3, nós temos um fármaco também muito conhecido aqui no Brasil, que é o propranolol, que é um antihipertensivo. Muitos avós aí tomam esse medicamento em casa, então o nome pode soar familiar. Bom, de novo, a partir da molécula, a gente tem que identificar a classificação dessa cadeia. Bom, então a gente tem aqui que ela é alicíclica, acíclica, mista, aberta ou mista de novo, se repetindo. Bom, para ser alicíclica, ela tem que ser fechada apenas e não ser aromática. Só que aqui a gente já tem anel aromático, né? Então a gente já descarta ela. A gente tem aqui também a classificação sendo acíclico, ou seja, se está falando que é acíclico, está negando que é um ciclo. Então a cadeia seria aberta. Temos cadeia aberta aqui? Temos essa porção aberta, mas ela não é apenas aberta. Temos a questão de ser mista, aberta a gente já viu que não é, e mista de novo. Então temos a alternativa C e E aí, que ainda estão no páreo. Bom, aí temos que ela pode ser heterogênea ou homogênea, tem um errinho de digitação aqui, ó, mas enfim, heterogênea ou homogênea. Heterogênea, a gente tem aqui o oxigênio e o nitrogênio entre carbonos, então a gente tem a cadeia heterogênea, que já entrega, né, que a gente já falou que pode ser a questão C ou E, então as duas são heterogêneas. Ramificada ou normal, a gente tem ramificações aqui, ó, bem evidentes, você tem que ter uma bifurcação na porção carbônica. E insaturação, ou seja, a gente tem a molécula saturada ou insaturada. Como a gente já viu, a gente tem duplas na cadeia. Se temos duplas na cadeia, então ela é insaturada. A alternativa é também. Questão 4, nós temos a serotonina, que é um hormônio neurotransmissor que é responsável aí pela felicidade, o hormônio da felicidade. Bom, a pergunta é que, de acordo com a fórmula que nos é apresentada aqui, quantos carbonos insaturados estão presentes na estrutura, ou seja, carbono que estão fazendo duplas ligações com outros carbonos. Bom, a gente tem 1, 2, 3, 4 duplas ligações. Quantos carbonos estão participando disso? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Simples, né? Então a resposta é letra C. Prestem atenção porque pode vir carbonos insaturados. Se eu estou falando carbonos insaturados, são o número de carbonos que fazem duplas ligações, ou o número de insaturações. O número de insaturações vão ser das ligações duplas entre carbonos. Então, aqui no caso, se fosse insaturações, eu teria 4. Como eu estou falando de carbonos insaturados, a gente tem 8. Na questão 5, a gente tem a molécula de THC e a gente tem que, com base na estrutura acima, quantos centros quirais a molécula de THC apresenta? Bom, esse foi um conteúdo que eu não passei para vocês na videoaula, mas eu posso falar aqui para vocês agora.
quirais vão se tratar de carbonos que têm quiralidade. Então, tipo, onde eu tiver um carbono quiral, eu tenho um centro quiral. Nesse caso dessa molécula aqui, vocês podem procurar carbono por carbono para encontrar, mas olhando de cara, a gente tem uma dica de qual é o carbono quiral. Nessa molécula, há duas ligações diferentes do habitual que vocês costumam ver, que são esse tipo de ligação e esse tipo de ligação. Bom, essa ligação aqui ela é um pouco mais grossa do que a normal que a gente vê. E essa ligação aqui é tracejada. Isso não é por acaso, isso não é para deixar mais bonitinho. Isso aqui representa quando tá mais cheia, quando tá ela mais grossa, assim, ela tá dizendo que essa ligação ela está para frente do plano. Ou seja, imagine essas ligações mais fininhas como se elas estivessem riscadas normalmente na folha e essa ligação aqui mais grossa, ela está saindo da folha, então ela está para frente. Enquanto essa ligação tracejada, ela está para trás, é como se ela estivesse entrando para o plano da folha. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma que está saindo e outra que está entrando. Geralmente, esse tipo de ligação mostra os carbonos quirais. Não é sempre. Há casos onde eles vão colocar todas as ligações normais, assim, com os traços finos, e vocês vão ter que contar realmente onde está o carbono quiral. Mas nesse caso aqui a gente já apresenta de cara. Então a gente tem 2 carbonos quirais. Então temos 2 centros quirais. O pré-requisito para ser quiral, temos que ter 4 ligantes diferentes. Ou seja, esse carbono aqui, ele tem essa porção ligante aqui, essa porção ligante para cá, esse ligante aqui e o hidrogênio. Esse carbono aqui, a gente tem esse hidrogênio, essa porção ligante aqui, essa porção ligante aqui e essa porção ligante aqui. Então, são 4 ligantes diferentes para cada um.